Paz do Senhor a todos os irmãos do setor 55, aqui é o Diácono Ademir, do Vila Primavera. Gostaria de deixar uma palavra a todos. Deus tocou no meu coração. Desde já eu agradeço a Deus por esta oportunidade. É muito importante neste momento nós estarmos todos juntos, orando uns pelos outros, clamando. E creio que esta palavra vai falar com você, assim como falou comigo. Se encontra em Gênesis, capítulo 6, versículo 14 e 15, e depois vamos fazer uma ponte em Êxodo, que diz assim: Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a largura, e 30 côvados a sua altura. Agora vamos abrir a Bíblia em Êxodo capítulo 14, versículo 16, que diz assim: E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Amém? Irmãos, a gente observa que são duas passagens conhecidas da igreja, porém, irmãos, a gente observa dois pontos interessantes nessa passagem. O primeiro ponto é uma estrutura toda elaborada por Deus, bem arquitetada e dada a um homem, né, que a gente conhece muito bem, Noé. Porém, irmãos, a gente vai ver que ele tem a obediência de fazer aquilo que Deus o pediu, para que a sua família fosse livre, liberta, né, de um lugar contaminado, de uma coisa devastadora, né, que Deus já estava abominando aquilo, né, Deus já estava desagradando daquilo. E nós vamos ver em Êxodo, irmãos, uma situação toda diferente, em que Deus queria livrar uma nação e ele usa Moisés através de um cajado. O que quer dizer entre uma palavra e outra, entre duas passagens distintas, é que, irmãos, independente de se Deus vai usar uma arquitetura de várias madeiras, se vai usar todo um plano traçado em números, em coisas assim que a gente nem imagina em nossa cabeça, ou se é em coisas simples do dia a dia, uma madeira como de um pastor, é que Deus está presente. É que é Ele que é o autor de tudo. É que Ele que está cuidando de tudo. Às vezes você está pensando assim: será que eu estou abandonado? Será que as coisas para mim não vai dar certo? Ela vai dar certo sim, irmãos. Independente se Deus vai usar coisas grandes ou coisas pequenas. Com Noé, Deus precisou mudar toda uma situação do mundo. Abriu as comportas do céu, houve águas para todos os lados. Mas também, se precisar, Deus apenas usa um rio. Deus usa apenas um lago, um mar. Mas Ele vai dar o escape para o seu povo. Assim foi com Pedro. Pedro também foi da mesma maneira, irmãos. Porque assim, quando Deus foi escolher a Pedro para ser um dos seus discípulos, Ele fez uma pesca maravilhosa, a ponto de se romper as redes. Mas com Paulo, porque perseguia a igreja, quando ele quis escolher a Paulo, ele apenas deixou cego. Isso mostra as diferenças de como Deus trabalha. Às vezes eu e você não entendem o trabalhar de Deus. Porém, Ele está trabalhando nas nossas vidas, independente de como seja, se vai ser uma coisa simples ou se vai ser uma coisa complexa. O importante é Ele estar chamando a nossa atenção, e Ele quer que nos voltemos a Ele, e Ele está no controle de tudo. Fique com esta palavra, e assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.